Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E no vídeo de hoje eu quero te passar algumas dicas para sair da estagnação e alcançar senioridade na carreira de dev. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer melhorar a qualidade do seu código, entregar um software de qualidade para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Hoje o papo é mais puxado para carreira, mas você vai ver aí durante o vídeo que tem muito a ver com a qualidade das coisas que você entrega também. Vamos começar alinhando aqui o que é um dev sênior, porque eu fico falando aqui de níveis mais altos de senioridade e às vezes na sua cabeça sênior é uma coisa e eu estou falando de outra coisa. Então já vamos começar alinhando os nossos ponteiros aqui só para a gente saber que estou falando da mesma coisa com você aí. O que é um dev sênior, pelo menos na concepção daquilo que eu trato aqui no canal? Veja que eu sempre costumo dizer que eu não sou o dono da verdade absoluta do universo. Você vai ver um monte de definição sobre o que é sênior, o papel do sênior, o que o sênior tem que fazer. E eu não estou aqui para discutir se as pessoas estão te dando a definição certa e nem a definição errada. O que eu quero trazer aqui para você é a definição que eu encaro aqui dentro do canal, que você vai ver nos meus conteúdos, e quando eu falo sobre senioridade, é sobre isso aqui. Então, é bem importante que você tenha em mente que essa definição vai variar, às vezes de empresa para empresa, às vezes de pessoa para pessoa. Não sei se existe uma definição real do que é um órgão que regulamenta o que é um dev sênior ou o que não é, beleza? Então esse não é o meu papel aqui, é só pra gente alinhar mesmo. Vamos começar falando sobre o que não é o sênior, porque muitas vezes a galera me pergunta, e às vezes eu até acho engraçado isso, e é um pouco natural, né? Às vezes você acabou de chegar na área, às vezes você escuta muitas coisas, escuta pessoas diferentes, com opiniões diferentes, e acaba confundindo algumas coisas aí, né? Então, o que não é um sênior? Ser um dev sênior não é ter mais idade. Existem devs que são sêniors e têm uma idade já um pouco mais avançada. E tem devs que são júnior e que também têm idade avançada. As pessoas entram às vezes na área um pouco mais tarde. Muita gente tem o estereótipo na cabeça, né, de que as pessoas começam a programar com 12 anos, né? Às vezes a gente vê um artigo sobre um cara que fundou a startup, que é o último unicórnio que saiu por aí no Vale do Silício. E aí o cara fala que começou a programar com 7 anos. E aí você fala, pô, mas então eu sou uma anta, né? Porque eu comecei a programar com 25. E tá tudo certo. Ser sênior ou não ser sênior não tem a ver com a idade. Tem a ver com outros fatores. Mas definitivamente idade não é um deles. Ser sênior também não é exatamente ser experiente. Quando eu falo aqui sobre não ser experiente, é sobre tempo. Tem muita gente que acha que só porque você está na área há muitos anos, você já pode ser sênior. E eu vejo muito essa discussão, principalmente porque tem gente que fala do sênior de 6 meses, né? Do sênior de 2 anos, e que isso não existe, e que isso não é verdade, ou que isso é possível, e que você que não sabe como alcançar a senioridade com 2 anos, também não vou discutir isso aqui não. A questão que eu quero trazer só é que não tem exatamente a ver com o seu tempo de experiência na área. Se a demonstração de tempo, né? O quanto tempo você está na área que fosse um indicador de qualidade ou de qualificação profissional, né? Um taxista poderia ser piloto de Fórmula 1. E isso a gente sabe que não é verdade. São habilidades diferentes, são coisas diferentes. E o tempo aqui não significa que você passou 30 anos como dev e já é um dev sênior. Aliás, eu conheço alguns que já têm bastante tempo na área e não trabalham como sênior, né? Trabalham mais como pleno do que sênior. Mas dentro do crachá é uma coisa, dentro da empresa é outra. Por isso que eu quero trazer um pouco essa definição de senioridade aqui para a gente entrar na mesma página. Porque às vezes você acha que você é sênior, mas na verdade talvez você não esteja trabalhando como um sênior, ou pelo menos não com a definição de senioridade que eu uso aqui. Uma outra coisa que o sênior não é um dev que entrega mais tarefas. O fato de você entregar mais ou entregar menos não indica senioridade também.
pode até ser um fator dentro de um contexto e tal, mas o fato de você entregar mais também não significa que você é mais sênior. E o fato de você entregar menos também não significa que você não é sênior. É importante não confundir essas coisas por causa do objetivo que você coloca na sua profissão. Às vezes você acha que você só vai poder ser sênior daqui a 50 anos. Às vezes você acha que para ser sênior você precisa trabalhar mais tempo na mesma empresa ou com as mesmas coisas. Ou você acha que para ser mais sênior você precisa entregar mais tarefas. E essas coisas não são indicativos de que você não são, não é que não são indicativos, né? Não são qualificadores para você se tornar um dev sênior. Isso aqui é importante de entender. Quando eu falo aqui sobre senioridade, né, e a gente fala sobre experiência, tem uma coisa que não dá para tirar do seu tempo diário, né, que é a vivência. Então, quando a gente fala aqui sobre ter experiência, é sobre o quanto você viveu o trabalho do dev. E é por isso que eu faço questão de dizer que só o tempo por si só não significa nada, porque tem muita gente que passa muito tempo na área, mas não vive de fato aquele trabalho. Ela não extrai aquilo que o trabalho tem para oferecer e ela não consegue oferecer também aquilo que ela poderia para o trabalho. Então, o fato de passar mais tempo trabalhando não significa que você vivenciou mais coisas. Então, experiência é vivenciar, é ver coisas, passar por situações, adquirir bagagem, né? Conseguir experiência de fato, né? Conseguir aprender, por exemplo, a lidar com várias situações diferentes. Um dev sênior tem essa habilidade às vezes algumas pessoas chamam de jogo de cintura, tem outras pessoas que chamam isso de ter costas largas, porque aguenta mais o tranco. Tudo isso é um pouco de verdade, sim, porque quando a gente vivencia mais, quando você tem mais experiência de fato no campo, você aprende a lidar com situações diferentes. Coisas que um júnior muitas vezes não consegue lidar com situações difíceis. Né, ter conversas difíceis, por exemplo, né, com seus usuários, escutar reclamações um pouco mais ásperas ali, e muitas vezes o júnior não tem essa habilidade. Não é uma coisa que tem a ver com o seu perfil de pessoa, né? Às vezes a gente também confunde isso com introspecção, introversão, ou com extroversão, né? Ser uma pessoa extrovertida que fala mais, ou que tem menos vergonha de falar com as pessoas, não sei exatamente se esse é o termo, mas não tem a ver com isso. Tem muitos devs que são introvertidos e têm a experiência e sabem lidar com as situações. Eu sou um caso, eu não sou uma pessoa extremamente expansiva, eu não sou uma pessoa extrovertida. Apesar de gravar vídeos aqui, né, as pessoas às vezes acham que eu sou uma pessoa super falante, que eu chego nos lugares conversando. E isso não é verdade. Principalmente aqui dentro da nossa área de tecnologia, né, a gente tem uma tendência maior a ser um pouco mais introvertido. E tá tudo bem se você é ou se você não é. Isso não é uma qualidade nem um defeito, é só uma característica. Mas é fato que um dev sênior sabe lidar com situações diferentes. Ele consegue lidar com coisas que às vezes uma pessoa mais júnior, mais plena ali, não consegue lidar. Isso é uma coisa importante para delinear aqui. Outra coisa importante é a qualidade da entrega. Um dev sênior, a gente espera que um dev sênior faça entregas com mais qualidade do que o dev júnior e do que o dev pleno. E o que eu chamo de qualidade? Se você já está aqui no canal há mais tempo, você já sabe que qualidade, um software de qualidade, né, é aquele que resolve os problemas do usuário, que é fácil de manter e que não tem bugs. São 3 características da qualidade. Também é importante ressaltar essa qualificação, né, da qualidade. O que é a qualidade? A definição. Para você também não ficar com, mas então o que é qualidade, né? Que define a pessoa ser mais sênior ou menos sênior. Se a pessoa entrega um software que resolve problemas do usuário, que é fácil de manter, que não tem bugs, quanto mais ela consegue entregar isso com frequência, com consistência, mais sênior ela é. A gente não espera que um dev júnior consiga entregar com a mesma qualidade, pensando nesses 3 aspectos, os 3 juntos, e não os 3 separadamente, né? Mas a soma dos 3 dentro da mesma entrega, e você vai observar que o dev sênior consegue mais. A gente não espera isso de um júnior e espera um pouco mais do pleno, mas a gente tem geralmente uma expectativa maior sobre o sênior.
Uma outra coisa interessante, né? Uma outra característica interessante do Dev Senior é que ele tem habilidades para liderar o time. Veja aqui que eu coloquei liderar entre aspas, para não ficar mal entendido, né? O que eu estou dizendo aqui. Não é que você tem que ser um tech lead ou que você tem que mandar as pessoas fazerem as coisas. Não é sobre isso, mas é sobre liderar muitas vezes com uma tomada de decisão ali dentro do seu time, quando o time precisa da sua opinião, ou porque o time quer escutar a sua opinião. Porque eles acham que é importante, porque você é uma pessoa com mais conhecimento, com mais discernimento dentro do time. E muitas vezes a gente acaba liderando como seniors, a gente acaba liderando pelo exemplo. Você faz as coisas e o time tende a seguir. E não porque você manda fazer, ou porque você fala que tem que fazer, porque você é a pessoa que caga regras no seu time aí. Não é sobre isso, mas é sobre liderar pelo exemplo. As pessoas seguem você porque elas te admiram. Elas seguem os dev seniors, porque, principalmente quem é mais júnior, né? Porque gera uma certa admiração. A pessoa vê você trabalhando, acha que você faz boas entregas, que você trabalha direitinho, e quer fazer igual, porque é o espelho que a pessoa tem. Né? Então, isso é o que eu chamo de liderança para o dev senior. Né? Não confunda com ser chefe ou com ser tech lead, não é nada sobre isso. Beleza? E também não vou dizer se o dev senior tem que ser tech lead ou não, porque daí isso aí varia de empresa para empresa e de pessoa para pessoa também, beleza? E uma característica que para mim é fundamental no dev que é sênior e que essa não pode faltar e muitas pessoas não elas relegam essa característica. Eu acho que ela é extremamente importante, muitas vezes até mais do que as outras, que é a habilidade de puxar o time. Veja que eu usei a palavra puxar como a gente usa no Agile, né? A gente não empurra o time, a gente puxa. O que é puxar? É fazer o seu time evoluir junto com você. É trazer o seu time para frente. Fazer as pessoas que estão na base ali, dos júniors, dos plenos, começarem a avançar na carreira. Isso se dá de várias formas diferentes, com técnicas diferentes ou até com habilidades diferentes. Mas invariavelmente, para mim, o dev senior tem essa característica. Não adianta você ser a pessoa que tá lá rotulada como sênior, a pessoa que é mais experiente no time, se você anda sozinho e não puxa ninguém. Então, para mim, essa é a característica mais fundamental de um dev sênior. Ele precisa puxar o time, fazer o time evoluir, às vezes até junto com ele, mas fazer o time evoluir, né? Sair do zero. Vamos falar um pouco sobre vantagens e desvantagens da senioridade. De repente você acabou de chegar na área aí e não se liga muito nisso, ou às vezes você está mirando virar um dev senior na sua empresa ou até na sua carreira aí, e nunca parou para pensar nisso de verdade, né? E é importante a gente delinear isso aqui até para você entender os próximos passos aí, as dicas, né? Vamos falar sobre as vantagens porque acho que elas são mais claras, né? Vantagem sempre é uma coisa muito mais clara para quem almeja alguma coisa, né? Eu acho que a primeira grande vantagem de ser sênior é que os salários são mais altos. Isso é óbvio em qualquer profissão. Quanto mais você escala dentro da pirâmide da empresa, né, lá da hierarquia da empresa, maior vai ser o seu salário. E obviamente a gente busca remuneração mais alta, porque senão, né, a gente não estava aqui trabalhando, a gente troca nosso tempo por dinheiro e a gente quer receber cada vez mais o quanto for possível, pelo menos. Né? Às vezes você vai querer mudar de empresa também para ganhar mais, ou você vai mudar de empresa para ganhar mais e receber um upgrade de cargo também. Né? Então, o salário mais alto eu acho que é uma das coisas mais óbvias aí. Você também acaba ganhando um pouco mais de prestígio dentro da empresa. Quando você é júnior, as pessoas não te escutam como quando você é um dev sênior. Não é uma questão de não valorizar quem está começando, ou principalmente quem está no meio do caminho, os devs plenos, né? Às vezes tem essa sensação de que é porque o fulano falou e aí todo mundo escuta, mas quando eu falo ninguém está nem aí. Eu entendo essa parada, eu já passei por isso dezenas de vezes na minha carreira. E eu vou te falar que isso não muda só porque você vira dev sênior, não. Porque sempre, em qualquer coisa que tiver dentro da sua empresa, a menos que você seja o presidente da empresa, ou até o CEO, às vezes, tem chefe, né? Você sempre vai ter alguém acima. Então, muitas vezes, em alguma situação,
por mais alto que você esteja dentro da hierarquia, vai ter algum momento em que você vai falar e as pessoas não vão te escutar. E que o seu chefe vai falar e todo mundo vai falar, porra, que boa ideia. Mesmo que seja igual a sua ideia. Mas, cara, tá tudo certo. A empresa é assim, trabalha assim, funciona desse jeito. Não é uma questão de você achar ruim ou achar bom. É porque vai acontecer. Então, relaxa com isso, não fica se estressando. E é fato que quanto mais sênior você for, mais prestígio dentro da empresa você vai ter, dentro do time mesmo. Né? Sua opinião vai pesar mais, as pessoas vão te perguntar mais coisas, e até por isso você vai ganhar mais reconhecimento também pelas coisas que acontecem. Né? Porque você provavelmente vai estar mais na linha de frente, vai ser visto pelas outras áreas, pelas outras pessoas, como responsável por aquele trabalho, mesmo que tenha outras pessoas trabalhando junto. Né? Mas a gente, como sênior, acaba indo para a linha de frente ali, é uma vantagem. Né? Isso de fato é vantagem, sim. E uma outra coisa, uma outra vantagem, né, é que ser sênior te aproxima de outras possibilidades de carreira. Quando você vira dev sênior, tem muita gente que não quer continuar na área de programação como desenvolvedor e quer ir para um cargo mais executivo. Não tem como você sair de um dev pleno e virar um gerente, por exemplo, um coordenador, ou um CTO, um tech lead. Não sei como chama aí a liderança dos devs da sua empresa. É muito raro isso acontecer. Geralmente você vai subindo nos degraus ali da hierarquia, e quando você vira um dev sênior, as pessoas começam a te enxergar como alguém que é capaz de ocupar cargos de liderança. Além dos cargos de liderança, tem muita gente que não quer o lado do executivo ali, né? De ser o gerente ou de ser o coordenador. Quer continuar ainda na carreira de dev, ou numa carreira pelo menos um pouco mais técnica. E tem muitas empresas que oferecem outras oportunidades, diferente de ser dev, por exemplo. Às vezes tem empresas que vão chamar esse cargo de especialista, vão chamar de engenheiro de software, como acontece em muitos bancos, por exemplo. Às vezes eles vão chamar de, sei lá, de consultor ou alguma coisa assim. Mas existem upgrades possíveis. O Dev Senior está na ponta ali da primeira parte, né, da parte mais básica que eu chamo de cadeia alimentar, né, dentro da empresa. De você sair do júnior, do pleno, do sênior, e aí começam a se abrir outras oportunidades, né? Outras possibilidades de carreira. Então é meio que o topo daquilo que você pode fazer como dev, e aí se você quiser continuar como técnico ou como não técnico, aí você tem outras opções, mas isso é fato, né? Claro que não tem nada a ver, se você quiser mudar de carreira em algum momento e quiser sair da área de dev, por exemplo, tem muita gente que sai para virar Scrum Master, tem muita gente que sai para virar, sei lá, gerente de projeto, por exemplo. Então, tem várias possibilidades. Não estou dizendo que a única coisa que você pode fazer é virar um dev sênior e depois chavear a sua área aí. Não é isso. Né? Mas estar perto do sênior já está mais perto da porta de saída, vamos dizer assim, né? Então tem outras possibilidades aí. Isso é bacana em termos de carreira, porque geralmente também se traduz em remuneração maior, que é a primeira coisa que eu falei aí, né? Salários mais altos. Vamos falar um pouquinho sobre desvantagens agora, porque muita gente pensa sobre a senioridade só como vantagens, né? Principalmente por causa do salário. Então a gente mira ser sênior, eu vejo muita gente reclamando que não tem oportunidade, que não consegue, que não sei o quê. E aí, às vezes não para pensar nas desvantagens. Porque não existe nada no mundo, nada no universo que só tenha vantagens. Tudo tem seus ônus e tem os seus bônus. Então, você precisa lidar com os ônus de ser sênior. Um deles é ter mais responsabilidades. Tem pessoas que não lidam muito bem com responsabilidade. Não estou dizendo que são pessoas que trabalham mal, que são irresponsáveis, que fazem as coisas de qualquer jeito, mas tem gente que não lida bem com isso. Então você precisa se acostumar. Se você quer ser um dev sênior, você precisa entender que você vai ter mais responsabilidades no trabalho. E quando eu digo ter responsabilidade, não é que você vai receber um caminhão de trampo a mais. Provavelmente você vai trabalhar mais. Mas é porque as pessoas vão cobrar mais de você. O fato de você receber mais dinheiro, né, de ter um salário mais alto, vai cobrar um preço. Esse aumento que você tem, esse boost no seu salário que você ganha, não é de graça.
É porque você vai receber mais responsabilidades e vai ser cobrado, vai ser cobrada por isso. Então, se você está pensando em virar sênior aí, não pensa só no dinheiro. Aliás, é um dos grandes erros dos devs, né? Muita gente pensa só em grana quando está entrando na área. E, cara, faz parte, todo mundo tem que pagar boleto. Eu não sou diferente. Mas tem muita gente que muda por causa de R$ 100, por causa de R$ 200, muda de empresa, quer um aumentozinho ali ou quer trocar de cargo. Sem pensar nas consequências, né? Dinheiro não é tudo. Eu sei que isso é clichê demais, mas é a verdade. Muitas vezes é melhor você dar mais foco naquilo que você quer fazer. E como eu disse, tem gente que não quer ter muita responsabilidade. Então são coisas diferentes. Não pense que você só vai ter o bônus de ter salários mais altos. Vai ter mais cobrança também. E por ter mais cobrança, isso acaba exigindo mais comprometimento da sua parte, em vários sentidos. Às vezes, no trabalho, muitas vezes vão pedir para você trabalhar no final de semana, vão pedir para você trabalhar num feriado, vão pedir para você fazer uma hora extra. Tem muitas empresas onde os devs mais sêniores, né, os cargos mais altos, eles não recebem horas extras. E, cara, isso faz parte da parada, o mercado é assim. Às vezes você ganha em banco de horas, ou às vezes você nem ganha. Você assina um termo lá na sua carteira que você não recebe hora extra. Tudo tem ônus e bônus, lembra disso que eu falei. Então, exige mais comprometimento. Quanto mais sênior, mais comprometimento você vai ter que ter com o seu trabalho. E também com a sua carreira. Você vai ter que aprender coisas diferentes, porque vai exigir mais habilidades. Você vai precisar naturalmente disso. Em determinados momentos você vai sentir essa necessidade. E às vezes a gente acha que você precisa ter todas as habilidades para ser sênior. Isso não é verdade. A gente vai ver aqui em uma das dicas aí que muitas vezes não é só você estudar mais e ter mais conhecimento. Tem outras coisas que você precisa também. E às vezes essas habilidades que você precisa, elas acabam vindo por demanda. Você acaba tendo que se comprometer mais para aprender mais, para se dispor a aprender mais. E aprender, quando você está no começo da carreira, é muito fácil, porque você é que nem uma esponja, você absorve muita coisa e vai. Quando você fica mais velho, quando você tem mais tempo de área, sua cabeça está mais cheia com mais coisas, começa a ficar mais difícil aprender as coisas. Porque sua cabeça tem menos espaço, sua mente tem menos espaço. Não é só porque você está mais velho. Naturalmente, né, com mais idade também, seu cérebro está mais gasto. Mas muitas vezes sua mente está cansada com outros assuntos que elas não estavam antes quando você era júnior. Então, esse comprometimento vem em vários sentidos. Então, exige mais comprometimento também. Junto com esse comprometimento aí, essas coisas que você precisa aprender, muito provável que vai exigir mais soft skills também. Então, junto com essas coisas que você vai ter que aprender, além das coisas técnicas, você vai precisar aprender coisas não técnicas. E devs parece que tem alergia a coisas não técnicas, né? A gente gosta muito de codiguinho. Eu adoro também. E eu sempre gosto de reforçar esse ponto porque é natural. Você não é um ET porque você se sente assim. Mas em determinado momento da sua carreira, você vai precisar aprender outras coisas. E soft skills são uma delas. E muitos devs têm ranço de soft skills, porque acham que é coisa de chefe. E eu não quero ser chefe, e não quero ser líder, e não. Cara, não importa. Você vai ter que aprender algumas coisas. Né? E muitas delas são chatas de aprender, porque você não é treinado para isso, né? E a gente não pega muito gosto. Tem gente que lida bem com isso, tem gente que não. Mas não deixa de ser uma desvantagem, tem que aprender, né? Importante falar. Uma última coisa que eu quero reforçar aqui é que essa é uma coisa que pouca gente pensa de verdade, né? O mercado, ele fica mais afunilado quando você vira dev sênior. Quanto mais você sobe na hierarquia, menos demanda de vaga você vai achar no mercado. Então, se você é um dev júnior, apesar de você achar que não, né, tem muito mais empresa que contrata. Se você é dev pleno, chove vaga. Para quem é sênior, a gente acha que tem muita vaga. Mas quando você... E de verdade, às vezes até tem mesmo. Pelo menos dentro do anúncio. Só que quando você atinge a senioridade, você já tem um nível de salário diferenciado. E muitas vezes o salário que você ganhava numa empresa não bate com o da outra.
Então, mesmo que você ache que só tem vaga para sênior por aí no mercado, você começa a ter dificuldade de negociar as coisas. Ou você topa entrar por um salário mais baixo, ou com benefícios piores, né? Ou com oportunidades piores, né, em termos de carreira. Então, o mercado ele começa a funilar de um jeito onde você precisa fazer concessões na sua carreira também. Então, é um pouco mais difícil. Quanto mais você subir, mais afunilado vai ser o mercado. Não ache que é porque todo mundo pede 350 mil conhecimentos que o mercado só quer dev sênior. Pode ser que as empresas queiram, mas talvez elas não queiram te pagar por isso. Elas não queiram pagar o salário que você recebia antes. Talvez pague mais, e aí tá tudo certo. Mas talvez não. Então, pensa sempre nisso também. Não é só. Senioridade não vem de graça, como eu disse, né? Vem coisas que você vai ter que lidar. Com o tempo, você vai aprender a lidar melhor com isso também, né? Com idade, você vai ter outras prioridades na vida também, né? Que você não tinha quando você era júnior. Mas, importante falar aqui: quanto mais você subir, mais o mercado afunila. Vamos lá, agora que nós já alinhamos aqui, o que é o Dev Senior que eu estou falando, né? E quais são as vantagens e as desvantagens para você pensar bem se você quer continuar escutando o conteúdo ou não, porque vai que você não quer mais responsabilidade no trabalho aí e desistiu de ser sênior, né? Mas o que você pode fazer então se a sua carreira estagnou e você acha que a coisa não está rolando, que você tá tentando ser promovido, tá tentando ser promovida aí, mas não tá acontecendo. O que você pode fazer de diferente daquilo que você está fazendo hoje? Como que você pode sair desse marasmo de carreira aí e dar uma turbinada, mudar alguma coisa ali para ver se o cenário na empresa muda também. Não é sobre mudar de emprego nem nada do tipo, beleza? Mas eu vou trazer aqui 3 dicas diferentes. Uma técnica, uma não técnica e uma sobre carreira também, para bastante variedade aqui. Tem, cara, zilhões de coisas que eu poderia falar aqui, mas acho que essas 3 vão te ajudar mais porque são mais fáceis de aplicar, de você mudar na sua linha de trabalho atual. E, assim, não é porque você é pleno e quer virar sênior ou porque você é júnior e quer virar pleno. Serve para qualquer nível de carreira que você estiver, beleza? Muitas vezes você está pecando em alguma dessas coisas aqui e ainda dá tempo de consertar. Então, independentemente do nível onde você se encontra, o que você pode mudar para subir de nível, né? Para ir para o próximo nível da carreira aí. Primeira dica: especialize-se em uma única linha. O que eu chamo de linha? Linha é uma linha de especialização tecnológica, vamos dizer assim, né? Então, dentro da nossa área de programação, tem zilhões de coisas para estudar, tem zilhões de tecnologias para fazer. Então, quando eu falo sobre uma linha, uma única linha aqui, é uma linha de trabalho, né? Uma linha de carreira. Então, pode ser uma linguagem específica, pode ser uma stack específica, pode ser tecnologias específicas, mas sempre na mesma linha. Por que eu estou falando isso? Eu acho que isso é importante, né? Tem muitos erros aqui que principalmente os iniciantes cometem nesse sentido. E às vezes você não é iniciante, mas está cometendo esse erro desde que era um iniciante. Então, se é o seu caso aqui, ainda dá tempo de consertar. Quais são os erros que o iniciante comete, né? Ele tem o hábito de estudar várias coisas soltas. Isso é uma coisa muito comum na nossa área, porque tem muito conhecimento disponível. Eu sempre digo que isso é um bônus, é um ônus, né? Porque quando eu comecei tinha pouca informação e agora tem muita. Só que o fato de ter muita informação deixa a gente meio zonzo às vezes. E você quer estudar tudo, você quer saber de tudo, e todo dia, não sei se acontece com você, né? Mas você acaba lendo muita notícia de tecnologia, e aí todo dia chega uma notícia nova nos seus feeds de redes sociais, do YouTube, do Instagram, no Google, né? Quando você abre o browser ali que aparecem as notícias, fica pipocando coisa nova para você ver. Pô, saiu versão nova do .NET, saiu versão nova do Java e agora tem um esquema novo para fazer teste e uma tecnologia nova lá de fila e que você tem que aprender isso, tem que aprender aquilo. Isso aí vai gerando uma agonia dentro da gente. Ganha até nome, né? A gente chama isso de FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de perder coisas. Parece que quanto mais conhecimento a gente recebe, né, mais informação a gente recebe, mais a gente fica ávido por ter mais conhecimento. E aí você começa a ver que saiu tecnologia nova, você quer aprender tudo. Você quer saber de tudo. E se você não consegue aprender, você fica angustiado, fica angustiada.
Porque parece que você está perdendo. Né? Esse é o Fear of Missing Out, o FOMO. Né? É um transtorno mesmo. Né? Muita gente sofre com isso de verdade. E principalmente quem é iniciante, e talvez seja o seu caso mesmo que você ainda não seja mais um iniciante, muita gente vê vaga por aí pedindo programador full stack. E aí começa a correr para aprender um monte de coisa diferente. Eu preciso aprender Angular, preciso aprender React, mas eu também preciso aprender Node.js, eu preciso aprender C Sharp, eu preciso aprender Java, ou tem que aprender Go, tem que aprender PHP, tem que aprender também Python. E começa a misturar os assuntos, tem que aprender banco de dados, né? Porque eu preciso ser especialista em SQL ou em Oracle. E, cara, isso aí é para deixar a gente maluco. E eu sei que, assim, existem devs que são full stack, mas eles não são a maioria como você acha. A maioria dos devs, a gente até pode qualificar como full stack porque trabalham com coisas diferentes. Mas a maioria deles não é especialista em tudo. Por isso que eu falo que é um erro de iniciante. Você chega na área e todo mundo fala: ah, eu sou programador de full stack. E aí você fica pensando: pô, eu não sou. Eu só sei programar a parte do back-end. Ou só sei fazer a parte do front. Eu não conheço nada de banco de dados. E agora? Tô ferrado, preciso aprender. Então, relaxa. As pessoas dizem que são full stack, mas a maioria não é de verdade. Não estou desmerecendo, tá? Se você acha que é um full stack. Não é isso. Mas é porque quando a gente diz que é full stack, quem chega na área tem a impressão de que você sabe tudo de tudo. E não é verdade. A maioria dos devs tende a não ser especialista em um monte de coisas diferentes. Até porque para ser especialista demora. Você precisa acumular conhecimento. Lembra que eu falei no começo lá de ser sênior, né? Você precisa acumular vivência. Você precisa ver, experimentar coisas. Né? Ver as coisas acontecerem. Então, e não estou dizendo que é porque é 2 anos, 6 anos ou 20 anos, beleza? Não é isso. Mas a maioria dos devs diz que é full stack, mas não é ser full stack do jeito que você acha. Ele não é especialista em tudo. É porque a pessoa sabe se virar com bastante coisas. Esse é o ponto. Então, não fica correndo para virar um dev full stack. Não é sobre isso. Né? No começo da sua carreira, é melhor ser especialista. E eu sei que parece que é contraproducente, mas não é. Pensa num time de futebol. O time de futebol, ele tem as posições. Tem o goleiro, tem os zagueiros, tem o lateral, tem os volantes, tem os meio de campo, tem os atacantes. Cada um faz uma coisa específica. E mesmo dentro da linha, que a gente fala da defesa, do meio de campo, do ataque, mesmo dentro dessa linha, tem posições específicas. Às vezes tem um cara que é um ponta, que é aquele cara que é driblador, né, que é mais rápido ali, fica no 1 para 1 ali, jogando mais na ponta do campo. Tem o cara que é mais centroavante, que fica dentro da área, é o finalizador do time. No meio de campo tem um cara que é mais marcador, tem um cara que é mais armador, né? Articulador das jogadas ali. Então, sempre tem uma especialização, inclusive em níveis diferentes. No time de futebol é assim. Então, dentro das empresas, acontecem coisas parecidas. Eu não estou dizendo que a empresa é um time de futebol, não. Depende da empresa que você trabalha, né? Mas na maioria delas provavelmente não é. Então, dentro da empresa existem posições para ser ocupadas. E cada posição exige um especialista em coisas diferentes. E pode não parecer, talvez você pensando no seu time hoje, você tá aí, pô, mas no meu time não tem especialista nas coisas. Todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. Começa a observar os devs mais experientes e você vai ver que eles tendem a ir para um lado específico. Apesar deles conseguirem se virar com várias coisas, lembra do que eu falei sobre ser full stack? Eles tendem a ir para um lado mais específico. Geralmente é mais back-end, geralmente é mais front-end, geralmente é uma tecnologia específica do seu time. Então começa a prestar mais atenção nos devs mais seniors do seu time. E você vai ver que apesar de parecer que todo mundo faz tudo, sempre o dev ele sempre tem a sua preferência. Porque ele é mais especialista naquele assunto.
e menos especialista nos outros. Então, para pensar onde é o seu lugar nesse time. Onde você quer se encaixar. Ao invés de sair querendo fazer um monte de coisa lá, porque isso não vai dar certo. Simplesmente porque, cara, não tem como você ser um mega especialista em tudo em pouco tempo. Talvez, com o passar dos anos, se você for uma pessoa muito acima da média, você consiga. Mas a maioria dos devs não é assim. Pode observar. Pode ser especialista em uma coisa, duas coisas, três coisas. Mas não é em toda a stack. Então a gente chama de full stack, mas não é exatamente isso. A gente se vira com as coisas. Mas não é especialista em tudo. Então, para prestar atenção e nos devs mais experientes e começa a tentar entender onde é o seu lugar. E não é que as pessoas vão te encaixotar naquilo. É onde você quer estar. Qual que é a sua linha de especialização? Né? Onde você quer se especializar? Ah, André, mas as empresas pedem. Você vê nas vagas lá, os caras pedem um monte de tecnologia, banco, e teste, e back-end, front-end, e não sei o quê. Cara, é como eu disse, na prática, você não vai fazer tudo. Pode ter certeza. A empresa pede porque são coisas que elas fazem. Como eu disse, às vezes você entra na empresa e tem que fazer um pouquinho de tudo. O time onde eu trabalho hoje, por exemplo, ele mexe com front-end, ele mexe com back-end, mexe com tecnologias específicas. Cara, mexe às vezes com banco de dados, a gente precisa entender. Não diretamente do banco, né? Porque lá na empresa tem DBA. Mas a gente precisa saber de query, precisa saber como que extrai as informações, precisa entender o modelo, precisa entender de modelagem. Só que a gente não é especialista em tudo. Sacou? Essa é a diferença. Em todo lugar é assim. As empresas vão pedir 300 milhões de coisas. Só que na prática, provavelmente você, como um dev que não é sênior, não vai fazer tudo de uma vez. Você vai fazer um pouquinho em cada lado. Então, não é que você não tem que conhecer outras coisas. Você pode e deve conhecer. E tem que aprender a se virar. Mas especializar é diferente. Tem um conceito muito importante aqui para você entender, que é o conceito de conhecimento e habilidade. Ter conhecimento sobre as coisas é diferente de ter habilidade. Conhecimento é você receber informação. Eu acho que o primeiro nível aí da cadeia é informação. Informação é notícia que você lê, é artigo que você vê, é vídeo que você assiste. A informação chega, ela passa pelo seu ouvido e para no seu cérebro, ou às vezes nem para, ela entra por um lado e sai pelo outro. Isso é só informação. Conhecimento é você pegar aquela informação e realmente assimilar aquilo, entender aquilo. E talvez praticar um pouquinho, né? Só para ter um contato, para guardar, né, melhor essa informação, para armazenar melhor. Mas isso é conhecimento, saber que existe. E se precisar mexer, você aprende. Agora, ter habilidade é diferente. A habilidade é aquilo que você executa todo dia. É aquilo que você faz consistentemente. E que consegue ter resultados consistentes também. Que é fruto do seu treinamento, de você colocar em prática, de executar. Então, informação, conhecimento e habilidade são coisas diferentes. Então, não é que você não tem que conhecer várias coisas. Você pode ter conhecimentos distintos. Conhecer sobre um montão de coisa. Mas ter habilidade, ser um especialista, escolhe só uma linha. Não é que você tem que ser especialista só em uma coisa muito específica. Mas pelo menos a mesma linha de raciocínio. Se você quer ser especialista em back-end, vai estudar back-end. E você vai estudar provavelmente Java, provavelmente C Sharp, provavelmente um Go. E aí você vai ter que estudar sobre banco de dados. Você vai ter que, eventualmente, estudar algumas tecnologias. Talvez Docker, talvez Kubernetes, talvez alguma coisa ali para filas, né? RabbitMQ, Kafka, coisas do tipo. Né? E você vai nessa linha de conhecimento. Agora, se você quer se especializar em front, aí você vai para Angular, você vai para React e você vai para toda a stack que está cercada ali. CSS, né? As novidades do HTML, às vezes mobile,
né? Como que você faz para fazer a mesma interface, sei lá, um React Native, por exemplo, que vai rodar no browser e vai rodar no celular, PWAs, né? Progressive Web Apps. Então você vai numa linha de raciocínio, né, para se especializar naquilo. Não é só uma tecnologia, mas é a mesma linha, né, não linhas conflitantes. E aqui, uma última coisa importante, do porquê se especializar. Quanto mais foco você dá para uma coisa, para uma linha, mais qualidade você vai ter. Então, não adianta você querer sair atirando para todo lado, porque o seu código vai ser uma porcaria em todo lugar. E aí não faz sentido. Às vezes é por isso que é nisso que você está pecando. Que você está tentando atirar em um monte de coisa, você não é bom em nada. Você não é bom em nada. Você é bom em fazer um monte de coisa mais ou menos. E, cara, para ser desse jeito aí, tem um monte no mercado. Essa que é a parada. Quando você foca em uma linha específica, você consegue melhorar a qualidade das suas entregas. E qualidade gera reconhecimento. Se você entrega trabalho mais ou menos, todo mundo vai achar que você é um dev mais ou menos. E dev mais ou menos não vai ser promovido. Porque dev mais ou menos tem um monte no mercado. Agora, dev que entrega com qualidade, porque tem foco, porque consegue focar em uma linha exclusiva, ele vai ter o seu trabalho reconhecido. Não tem como não reconhecer. Seu chefe vai olhar para o trabalho que você entrega e vai falar, pô, é essa pessoa que eu quero no meu time. Eu não quero uma que entrega mais ou menos, eu quero uma que entrega com uma qualidade acima. E isso gera reconhecimento. Você pode sim atirar para vários lados diferentes, mas deixa para abrir esse leque ao longo da sua carreira. Não abre ele no começo. Foca em se especializar primeiro. Aí quando você tiver mais conhecimento sobre aquilo, naturalmente algumas coisas vão aparecer. Seja por demanda da empresa ou da sua carreira, ou seja por vontade. E você vai ver que, inclusive, é mais fácil aprender outras tecnologias depois que você especializa em uma. Eu, por exemplo, consigo aprender linguagem de programação com muito mais facilidade. Ou pelo menos, não é que eu sou um mestre em programação, mas é muito mais fácil para mim hoje do que era há 20 anos atrás. Por quê? Porque hoje eu entendo como funcionam as linguagens. Então, elas não são tão diferentes quanto parece. Elas têm características parecidas. Então, eu preciso só entender as diferenças e eu começo a modelar mais ou menos aquilo que eu já sei. Principalmente se for orientado a objeto, né? Então, são coisas que ficam mais fáceis. Então, deixa para abrir o seu leque depois, ao longo da carreira. Não abra ele no começo. Se você quer mudar de nível, você está querendo ser promovido, ser promovida, especialização é o caminho. Se especialize em uma linha de trabalho, seja ela front-end, back-end, ou data science, ou alguma outra coisa aí, sei lá o que você quer fazer, mas se especializa nisso. E depois você vai abrindo o leque e fica mais fácil. E a segunda coisa que você pode fazer para mudar de nível na carreira, se você estiver estagnado ou estagnada aí. Seja mais analista e menos digitador. Eu sei que a gente é muito apegado com código, eu sempre falo isso aqui no canal, mas você precisa ter uma coisa em mente. Qualquer um escreve código. Qualquer dev escreve, qualquer pessoa pode escrever código. Inclusive, qualquer IA também consegue escrever código agora. Não é difícil escrever código. Difícil é resolver problemas. Essa é que é a parada. Muita gente consegue escrever código, mas poucos conseguem resolver problema de verdade. Qual que são os erros aqui, né? Que muitos dos iniciantes cometem e que talvez você também esteja cometendo aí mesmo não sendo iniciante. O primeiro deles já falei bastante aqui, focar só em código. A gente quer sempre aprender as tecnicidades, né? Ver como é que faz as coisas, aprender os comandos novos da linguagem, né? Como que funciona as paradas lá. E tudo isso é muito legal. Eu sempre gosto de reforçar isso aqui, que eu também curto essa parada aí. Mas se você foca só em código, você foca a sua atenção em coisas que qualquer pessoa consegue fazer. Não é que você não precisa de código. Isso tem que ficar claro. Não é isso. Não estou falando que você só precisa de outras coisas que não é código. Código é importante, mas não é só ele. Esse é um erro muito grande.
O segundo erro aqui dos iniciantes, que talvez você também cometa aí, é se acostumar a receber requisitos mastigados. A maioria dos devs, principalmente os plenos, e esses que estão estagnados na carreira, que fica reclamando, que a parada não anda, que não tem oportunidade, a maioria deles se acostuma a fazer o que mandam. Eles só recebem coisas mastigadas. Uma grande qualidade do dev sênior é que ele sabe fazer análises. Analisar coisas faz parte do nosso trabalho. Quando eu comecei na área, a gente não chamava os devs de devs, a gente chamava os devs de analista programador. Porque lá no passado tinha lá a divisão entre o dev, o cara que digitava o código, e o analista de sistemas, que era o cara que fazia as análises, que fazia os levantamentos, que fazia todo o trabalho ali pré-código, né? E dentro das fases do projeto, né, o projeto andava, os dois andavam juntos ali, mas em fases diferentes, né? Em alguns momentos os dois trabalhavam juntos, mas depois o dev seguia sozinho ali para escrever o código. Hoje em dia, não é mais assim. Até antes, né? Ou melhor, hoje em dia não, né? Quando eu entrei na área já não era mais assim. Então, se exigia muito dos devs fazer análise. Assim como hoje se exige dos devs ser full stack, né, de fazer um monte de coisa, a gente, quando começava na área antes, era obrigado a fazer tudo. Então eu tinha que fazer análise, tinha que fazer levantamento, tinha que pegar o projeto e levantar ele do zero, tinha que fazer tudo. E aí nasceu o analista programador. Então quem é mais antigo aí sabe como é. E hoje essa tendência de separar voltou de novo. Então hoje tem mais devs focados, tanto que a gente volta a chamar a galera de dev. E às vezes parece que apagou a necessidade de fazer análise. E não é verdade. Fazer análise faz parte do nosso trabalho. Apesar de você não se chamar analista programador, né? Talvez. Análise faz parte do seu trabalho. Não é só digitar código. Por isso que eu falei, seja mais analista e menos digitador. Nosso trabalho não é ficar escrevendo código só. Por quê? Porque para escrever só o código, a IA faz. E aí você fica reclamando que não tem oportunidade, que não consegue evoluir, que a empresa não te dá chance. Por que será? Talvez porque você está escrevendo código. Você só está digitando. E tinha outras coisas que você poderia fazer e você não está fazendo. O que eu chamo de análise? Né? Quando eu falo que é análise, é tudo aquilo que vem antes da gente produzir o código. Muitas vezes é análise de requisitos, de fato. É que você tem que pegar um requisito do seu usuário e saber analisar ele. Né? Transformar aquilo lá em software depois. O negócio não brota do chão. Eu preciso perguntar, preciso tirar dúvida. Eu preciso entender o que tem que ser feito. Eu preciso entender as entrelinhas. E aí existem várias técnicas que você pode usar aí para isso. Mas a análise de requisitos é uma dessas coisas. Outras coisas que exigem análise antes do código, né? Importante aqui. Bug de produção. Muitos devs não conseguem atender os bugs de produção, principalmente a galera que é mais iniciante, porque não consegue fazer análise. Às vezes um bug não é bug. Às vezes seu usuário está reclamando de uma coisa que é do jeito que foi pedido para funcionar. Ah, mas não está servindo para ele. Tá, aí, dependendo da empresa, tem tratativas diferentes. De repente, você não pode alterar, você precisa falar com alguém. E aí, esse fluxo não é mais de atender bug, ele é talvez de fazer uma melhoria. E aí, às vezes, esse esforço que você vai fazer para poder atender o que o seu usuário pediu, ele vai ser pago, né, por budgets diferentes dentro da empresa. Às vezes é um budget de projeto, às vezes é um budget de atender chamada. Então você precisa consultar outras pessoas para entender como isso vai funcionar. Só que não adianta você levar o problema para as pessoas e perguntar o que é para fazer. Você precisa analisar antes, e levar a situação, levar o contexto. Esse trabalho é seu, não é do seu chefe, não é de um analista de negócio, sei lá o que. É trabalho do dev. Você precisa saber analisar os bugs. E mesmo quando é um bug, porque nesse caso não era um bug, né? Mas mesmo quando é um bug de verdade, um erro de fato, você precisa aprender a analisar. Pô, de onde que esse erro veio? Por que ele aconteceu? Quando ele acontece? Acontece com todo mundo? São situações específicas? Qual o impacto desse problema?
Será que impede o software de funcionar? Tá deixando de entrar dinheiro na empresa? Tem um monte de coisas que tem que fazer análise quando você está tratando erros de produção. Então não é só código também, é análise. Outra coisa que acontece bastante e que a maioria dos devs não é preparado para isso, análise de problema de performance. Muitas vezes sua aplicação está com memory leak, ela está comendo muito recurso do servidor, ela tem algum problema ali que não escala o suficiente. E você precisa fazer uma análise da performance. Entender tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista do processo. Porque às vezes a gente acha que é um memory leak e é porque você deixou de usar, colocar um using lá no seu código e ele não deu dispose na classe. Isso vai resolver? Cara, seria muito legal se todo problema de performance fosse assim. Mas na maioria das vezes não é simples assim. Você tem que entender o que o seu usuário está fazendo. Analisar o cenário, né? Olhar os gráficos de produção, se você tem uma ferramenta de APM, por exemplo, fazer uma análise do que está acontecendo para poder dar um diagnóstico. Porque senão você vai começar a fazer alteração no código ali e não vai ter resultado. E aí você vai achar que, pô, mas eu tô fazendo as coisas aqui e não tá rolando. Essa é a diferença do Dev Sênior, porque o Dev Júnior e o Pleno, eles não conseguem fazer esse tipo de análise. Porque eles acham que não é trabalho deles. Ou às vezes eles até querem fazer, mas eles não sabem por onde começar. Então, se você tá nessa situação aí, começa a entender o que você precisa fazer. Começa a observar as pessoas que estão perto de você, os dev seniors que você admira, as pessoas que estão próximas de você ali, como eles fazem para analisar esse tipo de problema. E aí você vai ganhar conhecimento sobre isso. Existem técnicas também para resolver isso. Às vezes o dev usa, às vezes ele vai por intuição, mas isso existe. Então dá para você aprender. Só que você precisa ter um interesse. Não adianta você só querer porque você acha que vai ser promovido, que vai ser legal. Né? Outra coisa que acontece bastante e que frequentemente é solicitado para dev seniors é fazer análise de problemas de negócio. Outro dia caiu no meu colo lá um problema que o software que eu mexo estava gerando menos dinheiro. Estava com um faturamento X ali, e o nível de faturamento ele caiu em algumas semanas atrás aí. E aí a gente teve que parar para fazer uma análise, porque isso, né, começou a gerar um frisson grande, um estresse grande na empresa, e obviamente tudo é culpa da TI, né? A gente sempre é culpado de tudo, e tá tudo certo, porque é assim mesmo. E eu tive que parar para fazer uma análise. E essa análise trouxe vários insights sobre o funcionamento do software, sobre o uso do software, o perfil de uso, né? Como que os usuários mexem, de onde eles fazem as coisas, para poder entender e dar pistas para o negócio. Ah, mas isso não é meu trabalho, porque eu sou dev, né? Só que o dev sênior acaba fazendo esse tipo de trabalho também. Por quê? Porque faz parte da análise. A gente tem que analisar o software. Nesse caso, o perfil de uso do software. Mas tem outras coisas que a gente tem que ver às vezes. Às vezes é um problema de negócio relacionado a um erro. E você nem estava vendo o erro. Ou às vezes é um problema de negócio relacionado à forma como o software está funcionando. E às vezes seu usuário ele não consegue enxergar isso. Eu sei que, mas tudo é culpa da TI, tudo tem que ver. Porque a gente está mais próximo ali. E acaba, infelizmente, né, acaba sendo mais fácil para a gente olhar. Então, não vou dizer se isso tem que ser trabalho nosso ou não. O fato é que se você aprender a fazer esse tipo de análise, a chance de você ser promovido aumenta muito. Por quê? Porque esse é o tipo de trabalho que se pede para dev senior. Problema de performance, problema de negócio, problema de produção, análise de requisitos. Todas essas análises são pedidas para devs mais seniors. Então, se você aprender, você vai estar mais perto de ser um sênior. Entende? Mesmo que você seja júnior. Não tem problema, você pode participar, você pode aprender. Quanto mais cedo você aprender, mais natural fica, maior a chance de você ser promovido no futuro. Então, não tem por que não. E todo esse trabalho de análise aí, ele vai gerar qualidade. Essa é a parada. Quando eu falo que qualidade te ajuda a ser promovido, que qualidade vai melhorar o seu salário, que vai melhorar a sua situação dentro da sua carreira, dentro da empresa, é por essas coisas.
É porque quanto mais qualidade você coloca, lembra que eu falei lá, qualidade é resolver problema do usuário, é código fácil de manter que não tem bugs. Então, se você aprender a fazer análise de qualquer tipo de natureza aí, porque fazer análise não é tão diferente, né? Nessas situações, claro que exige conhecimento diferente, mas é análise do mesmo jeito. Quanto mais você faz análise, mais perto você está de resolver os problemas do usuário. E aí, a empresa quer pessoas que resolvem problemas. Sabe por quê? Porque qualquer dev escreve código, mas poucos resolvem problemas. Então, essa é uma habilidade que é escassa no mercado. Você não vê por aí em qualquer esquina. Muitos devs têm dificuldade, né? Dificuldade monstra de fazer análise. Se você conseguir desenvolver essa habilidade, aprender, cara, isso vai valer muito. Vai valer muito. É uma habilidade escassa. Então, para prestar atenção na sua empresa. Caso você não acredite, porque às vezes você não está botando fé no que eu estou falando. Olha na sua empresa. Quantos devs do seu time, quantos devs dentro da sua empresa têm a capacidade de fazer análises desse tipo que eu falei aqui? Você vai ver que não são tantos quanto você imagina. E provavelmente aqueles que conseguem ganham mais do que a média da sua equipe aí ou da empresa também. A terceira coisa que você pode fazer para subir de nível na carreira é investir em habilidades agnósticas. Quando eu falo que são agnósticas, são habilidades que não são exatamente técnicas, mas que servem para qualquer caminho que você for seguir. Se você quiser seguir na carreira executiva, se você quer ficar numa carreira mais técnica aí, algumas dessas habilidades elas podem te ajudar independentemente de qualquer coisa. E são habilidades que são esperadas de devs sêniors. Vamos começar falando um pouco aqui sobre os erros, né? Que é importante você saber dos erros para você não cometer eles aí. Caso você esteja cometendo, já fica de orelha em pé aí. Principalmente o iniciante, né? Ele só quer saber de coisa técnica, como eu já venho falando aqui. Então, a gente acaba priorizando muito o código e deixa de lado as outras coisas que não são código. Muitas vezes soft skills. E assim, no começo da sua carreira, se você é muito iniciante, você precisa focar na parte técnica, porque você precisa desenvolver essa habilidade. Mas em determinado momento, mesmo como júnior, você precisa começar a desenvolver soft skills também. Lembra do que eu disse? Programar não é só código, ser dev não é só mexer com código. Quanto mais você está só ligado a código, mais júnior você vai ser. Por quê? Porque quanto mais você sobe na hierarquia, mais dessas habilidades agnósticas vão ser exigidas de você. Então, é melhor você começar a aprender elas antes do que deixar para aprender quando você quiser ser chefe um dia, ou quiser mudar de carreira, ou quiser virar um dev senior. Porque aí vai ser tarde demais. E você vai penar mais para aprender, você vai ser menos paciente com as coisas. Então, quanto mais cedo você aprende, mais benefício você colhe. E outro erro de iniciante, e que muito dev plano também comete, é colocar o fone e trabalhar sozinho, sozinha. Aqui é uma metáfora, né? Porque agora a gente tá, a maioria de nós aí trabalhando em home office, e às vezes você não tá só com o fone. Mas a metáfora aqui é você trabalhar sozinho, no seu canto. Ficar quietão, quietona lá sem dar bola para nada. Não estou dizendo que você tem que conversar com todo mundo. Como eu disse, a gente tende a ser mais introvertido mesmo. Mas ficar no seu canto, não aparecer nas coisas, não é fazer média. Mas querer trabalhar sempre sozinho é um problema. Então, esse é um grande erro de iniciante. A gente vai ver em algumas das dicas aqui. Mas toma cuidado se você faz isso. Não seja o dev que fica no canto, que não liga para nada, que nunca fala nada. Porque uma hora vão te cobrar sobre isso. E não é sobre ser político, porque eu não sou um dos piores exemplos de dev político que pode ter na face da terra, provavelmente. Porque eu sou muito ruim com isso mesmo. Mas eu não quero essa habilidade para mim. Porque para mim ela não é interessante. Politicagem não. Mas relacionamento é diferente. Então, habilidades diferentes das técnicas. Só programar não vai te levar a ser sênior. Pode ser que isso funcione? Pode, depende da empresa. Mas na maioria delas, pelo menos aqui no Brasil, no mundo corporativo aí, que você vai achar
pelas empresas, dificilmente ser uma pessoa 100% técnica, que é escovador de bit ali, escovadora de bit, vai um dia ter uma carreira muito próspera. Em algum momento você vai ter que ter essas habilidades aí. Não tem muito o que fazer. Ó, primeira delas, entregar com qualidade. Eu sempre falo sobre isso no canal, vou repetir a todo momento que eu puder. Quanto mais qualidade você impõe, mais o seu trabalho fica visível. Então, entregar com qualidade é o jeito mais simples de ter o seu trabalho reconhecido. Não existe gestor, gestora, diretor, diretora que não enxerga um trabalho bem feito. E eu não estou dizendo que o seu trabalho vai ser visto automaticamente, não. Mas é muito raro que, pelo menos, alguém não note o que você faz. É muito raro. Então, mesmo que, sei lá, o presidente não saiba o seu nome, né? O seu CTO não sabe o seu nome, seu CIO não sabe o seu nome, provavelmente seu chefe, sua chefe está de olho no trabalho que você entrega. Não é só fiscalizar, é o trabalho deles também. Até porque o chefe não quer ter preocupação. Quando você entrega com pouca qualidade, dá problema. E problema gera preocupação. Pô, será que isso aqui vai dar certo? Será que tá tudo bem? Será que eu tenho que perguntar para a pessoa se tá tudo bem, se ela testou, se ela viu, se ela falou com fulano, com fulana? Tudo isso acontece nas empresas. Só que às vezes você não tá vendo, você não percebe. Então, para ver, por exemplo, se seu chefe te pergunta muita coisa quando você está trabalhando. Talvez esteja preocupado. Então, talvez esteja faltando qualidade nas suas entregas. Isso é uma coisa para você observar. E quando você entrega com qualidade, isso demonstra habilidade. Demonstra que você tem não só o conhecimento, mas que você consegue entregar as coisas. Mesmo quando ele não está em cima, ela não está em cima de você ali, cobrando, perguntando. Né? Demonstra habilidade e inspira confiança. As pessoas veem que podem contar com o seu trabalho, que você consegue desenrolar as coisas sozinho ou sozinha. Essa é uma habilidade do sênior também. Conseguir entregar as coisas sem depender de chefe ou de comando. Quem é mais júnior, quem é mais iniciante, precisa de muito acompanhamento, porque não sabe lidar com as situações. Lembra, eu falei isso lá na primeira dica. Né? Tem dificuldade de lidar com situações diferentes. O dev sênior não, ele consegue entregar, então ele inspira confiança. Essa é a parada. O chefe quer entregar o trabalho e ver ele sair do outro lado. E às vezes só pegar ali um feedback, pegar algumas coisas no meio do caminho. Mas ele sabe que vai ser entregue. Ele dá a missão e você cumpre a missão. Essa é a parada do dev sênior. É uma das, né? Mas isso vem com a qualidade. Se você faz um trabalho de qualidade, para ele é tranquilo. Se o seu trabalho não está com qualidade suficiente, provavelmente ele tem que intervir. E muitas vezes ele não sabe te ensinar a entregar com qualidade. Isso é um problema. Porque ele acha que você vai ter que se desenvolver sozinho. Então, aprender a entregar com qualidade é o primeiro passo em direção à senioridade. Você pode desenvolver qualquer outra habilidade aqui. Se você não entrega com qualidade, não tem como. É uma característica muito forte. Então, invista em aprender a entregar com qualidade. Seja com testes, seja com boas análises de requisitos, seja com uma boa arquitetura de software, entender, né, entregar um software, entender como você entrega um software fácil de manter, um código simples e que todo o seu time consiga trabalhar nele. Se você não investir nessas coisas aí, não vai rolar de ser promovido, ser promovida, muito provavelmente. Outra habilidade interessante aqui que você pode desenvolver: comunicação. Eu falo bastante sobre isso aqui porque pesa muito. Em vários âmbitos. Aqui eu vou focar em uma coisa específica que geralmente quem é mais júnior, quem é mais pleno, às vezes não consegue desenvolver isso. Isso é uma coisa relativamente simples de desenvolver. Comunicação é uma coisa que é essencial em qualquer profissão. Não é só para os devs. Imagina que o cara está trabalhando numa obra e ele não fala o que ele está fazendo, ele não reporta o que ele faz. Ele vai lá, da cabeça dele, levanta uma parede, né, derruba uma viga ou solda alguma coisa de qualquer jeito. Isso dá problema. Então, comunicação é essencial em qualquer profissão. Imagina uma cozinha de um restaurante movimentado sem comunicação. Aquilo lá pega fogo, de verdade.
Qualquer programa que você assistir aí na TV, tipo Masterchef ou sei lá, aqueles programas do Gordon Ramsay, né, que ele xinga todo mundo na cozinha lá, precisa ter comunicação. Então, comunicação é essencial em qualquer profissão. A gente trabalha em time, você provavelmente não trabalha sozinho ou sozinha. Então, precisa desenvolver habilidades de comunicação. Coisas que você precisa falar. Não é que você precisa ser falante, de novo, não é sobre isso. Né? Ser conversador, conversadora, você puxar papo, não. Mas você precisa, por exemplo, aprender a falar sobre o status do seu trabalho. Dizer como está o andamento das coisas. Seu chefe precisa saber para tomar decisão, às vezes. É importante. Seu time precisa saber para entender o que está rolando. Outra coisa, perguntas. Faça perguntas. Não fique com dúvidas. Se você não sabe como faz as coisas, pergunta. Tira suas dúvidas. É importante. Às vezes a gente acha que está incomodando, mas a pessoa que quer te responder, ela responde muitas vezes de bom grado. Porque todo mundo gosta de ensinar. Todo mundo gosta de compartilhar conhecimento. Então, não tenha vergonha. Pergunta tudo. Não fica com dúvida. A pior coisa que tem é você fazer as coisas da sua cabeça. Por quê? Porque a qualidade vai lá para baixo. Às vezes você não sabe como tem que ser feito. Ou às vezes você tem um pensamento e as pessoas têm outro. Ou elas estavam esperando outra coisa. Então, pergunta. Sempre pergunta e tira dúvida. Isso é muito importante. E vou repetir, né? Como a gente está aqui em home office, a maioria de nós aí, é importante mostrar que você está vivo. Dar sinal de vida. Não é ser político, não é fazer politicagem e fazer piadinhas nas reuniões, não é isso. Mas pelo menos dar um status do seu trabalho, pelo menos fazer perguntas. Às vezes dar bom dia no grupo do seu comunicador aí, lá pro seu time. É importante fazer essas coisas. Não é uma mera formalidade. O seu chefe, sua chefe, eles não são telepatas. Eles não sabem o que está rolando na sua cabeça. Muitas vezes eles nem sabem se você está trabalhando. E outra, eu estou falando de home office, mas às vezes você não está em home office. E a realidade é igual. Não adianta você aparecer no escritório, fazer o seu trabalho e ir embora sem falar nada com ninguém. Muita gente critica as deles, por exemplo, do Scrum, e acha que é uma coisa ruim. Depende, não vou entrar nesse mérito também, né, porque é polêmico, mas, cara, dele é importante para isso, para comunicar. E, assim, não só comunicar, mas fomentar comunicação. A gente é ruim de comunicação, tem que admitir essas coisas. Então, o fato de ter uma dele te força a falar todo dia. É importante. Não fica achando que é bobagem, porque é perda de tempo, porque não sei o quê. Pode ser que seja. Mas pensa que é uma oportunidade de você se comunicar com o time. De mostrar que você está lá, que você está trabalhando. E isso é importante. Eu sei que, mas eu tenho que ficar mostrando para os outros trabalhando. Tem. Você precisa. Seu emprego depende disso. Se você quer ser um dev senior, você precisa aprender a se comunicar. Não é fazer marketing do seu trabalho, não é ser político, não é rir das piadas do chefe, não é isso. Né? Mas comunicação é essencial. Outra coisa que é muito importante para quem para quem quer ser dev senior, proatividade. Eu falo essas coisas, parece clichê, comunicação, proatividade e tal. Mas, cara, proatividade é uma coisa que é essencial se você quer ser sênior. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente quer se esconder das coisas. Você não quer problema, você não quer se colocar em situações ruins, ter que trabalhar mais, por exemplo. E aí você se esconde, você se fecha numa bolha. É tipo o problema da comunicação que eu falei agora. Então, ser proativo é se oferecer para as atividades. Pô, tem muito dev, cara, que termina o trabalho e fica na moralzinha ali, não fala nada. Às vezes tinha uma atividade lá que estava programada para uma semana, 5 dias, você fez em 2 dias. E aí você pensa, pô, fiz em 2 dias, eu vou ficar numa boa aqui, tá beleza. Não, comunica com o time. Fala que você está disponível, que você pode pegar próximo. Ou vai fazer outra coisa que seja relevante para aquela atividade. Né? Mas se mostre disponível para fazer essas coisas. Né? Se mostre disponível para ajudar o time. Eu sei que tem muitas coisas que, pô,
Não tô falando para você se atirar em toda a granada que aparece e puxar tudo para você fazer. Não é isso. Mas também não pode ficar se escondendo de tudo. Você tem que se mostrar disponível. Você tem que demonstrar que você quer ajudar, que você quer participar. Esse interesse, essa proatividade, né, ela é importante para demonstrar que você tem interesse. Tanto interesse em evoluir, quanto interesse no bem-estar do time. Você acha que se tiver que escolher alguém para promover dentro do time ali, você acha que seu chefe vai escolher alguém que está sempre escondido? Mesmo fazendo um bom trabalho, sozinho, sozinha. Ou você acha que ele vai escolher alguém que está sempre disposto a ajudar, que está sempre querendo evoluir, que está sempre querendo ajudar o time? Lembra que eu falei lá no começo que, para mim, uma das características mais essenciais do Dev Senior é que ele puxa o time para evoluir? Isso aqui faz parte dessa característica. Então, eu não estou falando coisas que eu li no livro porque eu acho. São coisas que eu vejo. Que eu vejo no mercado, que eu vejo na empresa onde eu estou. Que são coisas desejáveis. Que a liderança, ela quer que tenha alguém que ajude a puxar o time para frente. Não é só porque é bonito, porque é legal, não. É porque isso motiva o time. E time desmotivado é a pior coisa que tem para chefe. Por quê? Porque um time desmotivado não produz. E time que não produz, geralmente, não é mandado embora. Quem é mandado embora é o chefe. Às vezes você pode ser pinçado ali no meio, não, você é tipo laranja podre aqui, vou mandar embora que você não está produzindo, está contaminando o time. Mas geralmente é igual time de futebol. Não manda o time inteiro embora. Manda um, dois jogadores embora, mas demite o técnico. Porque é mais fácil trocar o comando. É uma pessoa só. É ruim trocar o time todo. Que você perde a mão de obra de uma vez. Então é do interesse da sua liderança que tenha pessoas que ajudem a motivar o time, que ajudem a puxar o time para frente. Então ter essa característica de puxar o time é importante para você ser promovido, ser promovida. Não acho que ficar escondido, fugir das coisas vai te ajudar. É o que eu falei também lá. Ó, uma das desvantagens, né, de ser sênior é que você vai ter mais responsabilidades. Então, se você se esconde das coisas, você está fugindo de responsabilidade. E tá tudo bem se você quer isso. Só que não espere que fugindo das coisas você vai ser promovido, ser promovida. Provavelmente não vai. Seu salário não vai aumentar por causa disso. Então, sempre vai ter um ônus e um bônus aí. Você quer ser promovido, quer ser promovida, tem que se expor a mais responsabilidades, a mais riscos também. E uma coisa bem importante aqui, né? Tem que ser uma coisa genuína. Porque o nosso balelômetro aqui, né, dos seres humanos, ele é muito forte para isso. Então é muito fácil para a gente ver quando é uma boa vontade falsa. Uma boa vontade para querer se promover em cima dos outros. Não faça por causa disso. Faça para você querer realmente evoluir e para realmente querer o bem-estar do seu time. Porque é isso que vai trazer vantagem para todo mundo. E além de ser fácil de perceber quando você está querendo fazer só para ganhar ponto com o chefe, também pega muito mal com o seu time. Você vai ficar mal na fita. E aí é por isso que tem muita gente que é promovido ou é promovida e a galera fica lá, pô, mas fulano foi promovido, hein? Por que foi promovida? Porque puxa o saco do chefe. E isso vai causando burburinho dentro do time. Não adianta a gente falar que não acontece, porque não, mas não é bem assim. Aí é politicagem, porque acontece. Estamos aqui num ambiente de segurança, né? A gente pode conversar sobre isso. Então, essas coisas acontecem nas empresas. A gente reclama, não é só inveja, às vezes mas não é só isso. Muitas vezes a pessoa está querendo fazer realmente só para se promover. E às vezes consegue, mas isso não dura. Isso não tem, a longo prazo, né, não permanece. Essa pessoa consegue uma promoção ou outra, mas depois não consegue mais, porque é fácil perceber. Então seja genuíno, faça porque você quer evoluir, porque você quer o bem-estar do time de verdade. E, de novo, não é para se jogar em toda granada que você vê, mas não fica se escondendo. Esteja disponível para ajudar. E para finalizar, eu quero propor uma prática, porque
Pô, você ficou aqui consumindo esse conteúdo, passou bastante tempo aqui comigo, e eu espero que você pratique isso de verdade, porque se você jogar na gaveta, como eu falei, vai virar só informação ou talvez, com muita sorte, conhecimento. Mas eu quero que você transforme isso em uma habilidade. Então, quero que você coloque em prática. Falei bastante coisa aqui, não quero que você tente fazer tudo de uma vez porque vai bugar. Então, escolhe uma dessas sugestões de prática aqui e começa a praticar já. No momento que você acabou de ver esse vídeo aqui, no dia seguinte, já coloca em prática uma dessas coisas aí e aí vai fazendo aos poucos para ver se alguma coisa muda e se dá resultado para você aí. Ó. Primeira coisa, pensar na sua especialização. Isso aqui é muito fácil, né? Você pode fazer rapidinho. Mas começa a avaliar no que você é especialista. Lembra do que eu falei do time de futebol? Começa a pensar qual que é o seu lugar no seu time. Onde você se encaixa. E por que você é importante para isso. Não estou falando para você escolher ser a pessoa que é a essencial e que nunca pode ser tirada do time, não. Mas em algum lugar você precisa se encaixar. E essa é a sua especialização. Então, onde você pode se especializar? Como você pode se especializar? Pensa nisso que vai mudar bastante as coisas que você faz, as coisas que você estuda. Outra coisa que você pode fazer, analise uma situação que aconteça ali no seu dia a dia e divide ela com o seu time. Como aconteceu comigo, onde eu tive que fazer uma análise da produção da empresa ali, né, dentro do nosso software, para ver como tá, por que mudou, por que não mudou. Eu dividi isso com algumas pessoas e isso traz insight para todo mundo. Não é só mostrar serviço, também. Não é fazer propaganda à toa, né? Mas porque, de novo, você precisa mostrar que você está vivo, né? Mostrar o resultado do seu trabalho. Não tem nada de errado com isso. Mas divida com o seu time para que você comece a desenvolver essas habilidades. Tanto de fazer análise, quanto de falar com o seu time. E isso vai gerar conhecimento. Vai ser bom para todo mundo. Quando você faz esse movimento de fazer análise e dividir com o time, você automaticamente está praticando várias dessas coisas que a gente falou hoje. E aí você vai ver como a sua habilidade de comunicação melhora, a sua proatividade melhora, um monte dessas coisas melhora. Você vai ver que muda bastante seu jogo aí. Ó. E a última coisa que eu vou sugerir, porque eu sempre sugiro isso aqui em tudo, tente entregar com qualidade. Começa a desenvolver essa habilidade de entregar software de qualidade. Fazendo um teste, fazendo teste unitário, tentando entender o que precisa ser testado. Pensando ali na análise de requisitos, na arquitetura. Tenta entregar software de qualidade dentro daqueles 3 parâmetros que eu sempre coloco aqui. Resolver os problemas do usuário, código fácil de manter e que não tenha bugs. E aí você vai ver que, à medida que você começa a entregar com mais qualidade, o trabalho começa a fluir mais, as pessoas começam a ver seu trabalho, seu chefe começa a perceber que tem mais qualidade. Aí você vai ver como o olhar das pessoas muda, como o movimento que você faz às vezes movimenta o time junto. Liderança, por exemplo. Lembra que eu falei lá do Dev Senior? Tudo isso aí vai começar a fazer você ser um Dev Senior antes de ser. Então você vai começar a ter atitudes de Senior e vai se preparar para ser promovido. Você está trilhando um caminho, subindo o degrau primeiro, para depois ocupar o espaço que você merece ali. Você vai ver como essas coisas mudam. Então coloque em prática aí, beleza? E aí, espero que você tenha gostado desse conteúdo, porque eu sempre elaboro essas aulas aqui com bastante carinho. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de verdade. E se ele ajudou, deixa um joinha no vídeo aí. Deixa um comentário também para saber se você colocou isso em prática, se te ajudou de verdade, se não te ajudou. Se você acha que eu falei alguma abobrinha aqui ou que faltou alguma outra coisa, comenta aí no vídeo também, que é sempre bom trocar essa ideia com você. E se você gostou de verdade e te ajudou de verdade, compartilhe esse conteúdo com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.